Meus amados irmãos, as horas não esperam e com a ajuda de Deus nós queremos trazer uma palavra. Deus já falou nesta noite, falou através dos louvores, falou através das orações. A Bíblia diz que havendo Deus antigamente falado de muitos modos e de muitas maneiras, mas a maneira mais comum de Deus falar é através da exposição da sua palavra. No Salmo 119, versículo 130, diz assim: a exposição das tuas palavras, ou a exposição da tua palavra, dá luz. Amém? A exposição, o que é expor? A palavra expor é descobrir. Expor é colocar no lugar que todo mundo veja, ficar à vista. Glória a Deus. E tem verdades na Bíblia que elas estão nas entrelinhas. E é preciso que sejam expostas. E a pregação é a exposição da palavra. É botar fora, é botar aos olhos de todos os segredos de Deus que estão na Bíblia. Meus amados irmãos, eu gostaria que se fosse colocado na tela o texto lido no culto, o texto devocional, no Santo Evangelho, segundo escreveu São Mateus 15, 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Meus irmãos, Jesus, o seu ministério se resumiu na Palestina. Jesus, ele nunca fez viagem internacional. Ele só fez uma viagem internacional quando ele foi ao Egito, quando era bebê. Mas não se conta, né? Porque ele foi levado, fugindo de quem? Cadê o conhecimento da igreja? Fugindo de Herodes, José e sua mãe Maria, levaram-no ao Egito. Mas pouco tempo depois, ele voltou e ele ficou ali na Galileia, na Judéia e na Samaria. E ele nunca foi a outros países. A única vez que Jesus vai a outro país é aqui. Ele vai para Tiro e Sidom. Ele atravessa a fronteira e ele anda só 24 quilômetros da fronteira de Israel para esse lugar que Jesus foi, Tiro e Sidom, que onde hoje é o Líbano, é a distância de apenas 24 quilômetros. E meus amados irmãos, nós vemos que Jesus foi ali porque tinha uma obra. Aquela terra de Tiro e Sidom, antigamente era Fenícia, né? Onde morava Jezabel. Para seu governo, essa terra de Tiro era a terra da rainha Jezabel, que casou com Acabe. Então, irmãos, Jesus foi lá, porque a graça de Deus alcança todas as nações e alcança todas as pessoas. E Jesus foi lá com uma missão. Quando ele chegou lá, irmão, ele encontrou uma mulher cananeia. Eu pediria a atenção dos irmãos, porque essa mulher chamada cananeia, em outro evangelho ela é chamada de grega, e em outro evangelho ela é chamada de Ciro-fenícia. Pastor, que confusão é essa? Afinal, o que é que essa mulher era? E o evangelho está se contradizendo, os evangelhos? Não. É simplesmente, ela era as três coisas. Primeiro, ela era cananeia, porque ela era descendente genética e biológica dos antigos cananeus, daquele povo grande, daquele povo que morava em Canaã no tempo de Josué, no tempo de Moisés e até no tempo de Davi. E ficou ali aquele resto ainda, não foram todos extintos. E aquela mulher, ela era cananeia, porque ela era descendente dessa raça. Ela era Ciro-fenícia. Por quê? Porque ali, naquela época, era uma região só. A Síria e a Fenícia estavam um país só. Então ela era cananeia de raça e era Ciro-fenícia de nacionalidade,
porque o reino da Síria e da Fenícia estavam juntos. Então ela era sírio-fenícia de nacionalidade. E ela era grega de cultura, porque 300 anos antes de Cristo, Alexandre o Grande passou por aquela região e fez daquela região uma colônia da Grécia. Então ali a cultura grega foi implantada, os costumes gregos, os deuses gregos, o vestuário grego, a língua grega, a religião grega, tudo foi implantado naquela cultura. Então ela era cananeia de raça, ela era sírio-fenícia de nacionalidade e ela era grega de cultura. Então a Bíblia não se contradiz. Meus amados irmãos, e aquela mulher ela tinha um problema gravíssimo, que era uma filha endemoniada. A palavra endemoniado é do jeito que está escrito, significa ninho de demônios. Uma pessoa endemoniada é que ela se tornou um ninho de demônios. Então, meus irmãos, um demônio já é ruim, e um ninho de demônio, os irmãos façam a ideia. A menina perturbava, eu não sei quais tipos de perturbação, mas eu acredito que era muita perturbação que aquela menina fazia. E a mãe ouviu falar que Jesus chegou, uma surpresa agradável, não é? Uma surpresa, porque Jesus nunca foi fora da Palestina, ele nunca foi fora da Judéia, da Galiléia, de Samaria, mas irmãos, quando Deus ama uma pessoa, ele ultrapassa as fronteiras. Aleluia! Quando Deus tem um plano na vida de alguém, coisas impossíveis acontecem. Se eu fosse contar na minha vida as coisas tão maravilhosas de Deus, a noite seria curta. Coisas que Deus ultrapassou fronteiras para me alcançar. E assim foi com aquela mulher. E aquela mulher gritou: filho de Davi, tem o quê, irmãos? Misericórdia de mim. Meus irmãos, por que ela disse isso? Ela era cananeia. E como é que ela sabia a história de Davi? E como é que ela sabia que o Salvador, o Messias, seria filho de Davi? Filho no sentido de descendente, porque de Cristo para Davi foram 1000 anos de distância, mas ele era descendente de Davi. Pastor Isoldo, como foi que essa mulher descobriu isso? Eu vou explicar para vocês. É que naquela época, todas as cidades do mundo greco-romano tinham uma sinagoga. Quase todas, aliás. Quase toda cidade do mundo greco-romano tinha uma sinagoga. E dia de sábado, não somente os judeus, mas os gentios, eles vinham ouvir a palavra. Muitos gentios tiveram sede de salvação. Muitos pagãos, idólatras, deixaram os ídolos e passaram a servir o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E uns se tornaram prosélitos, e outros se tornaram simpatizantes, e outros se tornaram tementes a Deus. Então a sinagoga tinha uma parte de judeus e uma parte de gentios. E eu acredito que aquela mulher, ela fazia parte dos tementes a Deus. Ela vinha para a sinagoga e ela aprendeu nas profecias que eram lidas na sinagoga, de que o Messias viria e de que o Messias seria da descendência de quem? De Davi, porque todo sábado na sinagoga se pregavam os profetas, se pregavam os salmos, se pregava a lei de Moisés, e a mulher foi evangelizada. Glória a Deus, de maneira que quando ela ouviu falar da fama de Jesus, ela disse: esse aí só pode ser o filho de Davi, que está prometido. Aleluia. Olha, irmão, que coisa linda. Os sacerdotes não entenderam isso. Os fariseus não entenderam. Os doutores da lei não entenderam. Quem foi entender? Uma mulher gentia. Irmão, Deus revela a quem quer. É verdade ou não é, irmãos amados? Os doutores da lei não entenderam que Jesus era o filho de Davi. Ninguém entendeu. E Deus vai revelar a uma mulher cananeia. Porque, irmão, ser salvo é revelação de Deus, irmão. Aleluia. Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que escondeste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste a quem, meus amados irmãos? Aos pequeninos. De uns ele esconde e a outros
revela. E agora se cale, que não dá para entender. Glória a Deus. Esconde de uns e revela a outros. E pastor, não entendi. Vá perguntar para ele. Glória a Deus, que eu também não entendi. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus revelou àquela mulher. E aquela mulher, quando viu Jesus entrando, ela grita: filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Meus amados irmãos, e eu quero falar rapidamente, nesses 20 minutos que nos restam, sobre as 4 barreiras que aquela mulher enfrentou. É uma mensagem conhecida. Eu creio que vocês já ouviram uma pregação sobre isso, mas a palavra se renova. Deus sempre tem uma coisa nova da palavra. A mulher, irmão, enfrentou 4 barreiras para poder alcançar a bênção. E eu quero falar para vocês a primeira barreira. Coloque aí, por favor, no versículo 23 em tela, e vocês vão ler até a palavra palavra. Todo mundo, 1, 2, 3. Mas ele não lhe respondeu palavra. Outra vez. Mas ele não lhe respondeu palavra. Irmãos amados, aquela mulher estava sendo provada. A Bíblia diz que Jesus não lhe respondeu palavra. Glória a Deus, irmão, pareceu até que Jesus era mal educado. Pareceu até que Jesus era insensível. Pareceu até que Jesus era grosseiro. Como é que uma mulher, uma mãe angustiada, gritando, e o mestre não se vira nem para ela, não diz uma palavra a ela? Meus amados irmãos, vocês vieram aqui para ouvir isto. Deus às vezes se cala. Aleluia. Deus às vezes não responde. É porque nós estamos, quando você orar e Deus ficar calado, não se desespere, que é um período probatório que você está passando. É Deus que está lhe lapidando. É Deus que está trabalhando na sua vida. E Deus, Ele fala, mas Ele também se cala. Vocês estão lembrados de Jó? No livro de Jó, Deus só fala no capítulo 1 e no capítulo 2. Do capítulo 3 ao 37, Deus não fala nenhuma palavra. Fala Jó, fala Bildade, fala Eliú, fala Zofá, fala Elifaz, e Deus não fala. Se você for ler, você vai ver Jó, do 3 ao 37, ele faz 16 perguntas. Não vou citá-las porque eu não decorei todas e porque seria muito tempo. Mas Jó, ele faz 16 perguntas a Deus. Sabe quantas Deus responde? Nenhuma. Aleluia. Receba, glória a Deus para sempre. Aleluia. Deus não respondeu nenhuma. Você precisa conhecer seu Deus. Aleluia. O nosso Deus não é um Deus mágico que na hora que a gente pede Ele faz logo, não. Deus de mágica é feitiçaria. Deus de mágica é animismo. Que a pessoa oferece uma oferenda, oferece um trabalho e é tiro. O que é que os feiticeiros dizem? Olha, se você fizer esse trabalho, se você fizer essa oferenda, é tiro e queda. Nosso Deus não é tiro e queda não, irmãos. Aleluia, Ele é sábio. Ele sabe trabalhar. Ele sabe trabalhar. Ele sabe nos lapidar. Ele sabe nos podar. E às vezes Ele se cala. A Bíblia diz que Jesus não lhe respondeu palavra. E eu não sei se nesta noite tem alguém aqui que está no silêncio de Deus. Aleluia. Irmão, Deus se cala. Eu tenho pedido coisas ao Senhor. Já faz décadas que eu estou pedindo ao Senhor alguma coisa. E até hoje o Senhor está calado. E eu tenho que engolir essa bucha. Aleluia. Orar, dedicar a vida a Deus, jejuar, ler a palavra, pregar, evangelizar, sofrer, adoecer pela obra de Deus e pedir alguma coisa ao Senhor e o Senhor ficar em silêncio. Aleluia. São mistérios, mas a Bíblia diz que o Senhor não lhe respondeu. E se você está pedindo alguma coisa a Deus e Deus não respondeu, não fique triste, não desanime. Não é que Ele está esquecido de você, é para seu bem. Se todas as vezes que a gente chamarmos, Ele vier, Ele não é um Deus, Ele é um Papai Noel. Não é verdade, irmãos?
Não, o nosso Deus, ele trabalha. O nosso Deus, ele sabe fazer a obra. Então, Jesus não lhe respondeu palavra. Quem sabe você está orando por um emprego, você está orando pela conversão de um filho, você está orando pela conversão dos seus familiares, do seu marido, você está orando para uma porta de emprego, você está orando para uma vitória, e até aqui Deus está em silêncio. Aguarde. Primeira prova daquela mulher foi o silêncio de Deus. Vamos ver o 23 outra vez, por favor. Aleluia. Todo mundo lê o 23 todo agora. 1, 2, 3. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Depois da palavra tem um ponto e diz: e os seus discípulos. Quem é discípulo de Jesus aqui? Levanta a mãozinha, dá glória para Deus. Agora, se vocês soubessem o que eu vou dizer, vocês não teriam levantado a mão. Glória a Jesus para sempre. Meus amados irmãos, quem foi que aparece em cena agora? Quem é que aparece em cena? Jesus se cala e aparece em cena quem, meus amados irmãos? Os discípulos de Jesus. Agora, irmãos, infelizmente, era melhor que eles não tivessem aparecido. Por quê? Porque eles são grosseiros, eles são deselegantes, eles são insensíveis, eles não têm o amor, porque eles disseram: Jesus, despede-a. Só que no grego é mais forte, a tradução literal é mais forte. No Novo Testamento grego é: mande essa mulher embora. É quase como uma expulsão. No grego, na semântica grega, é como se eles estivessem expulsando a mulher. Glória a Deus, irmãos amados. Quem foi que fez isso, irmãos? Foram os idólatras, foram os adoradores de ídolos, foram os ateus, foram os comunistas, foram eles que fizeram isso, não? Quem foi, irmãos? Discípulo de Jesus. Meu amado irmão, eu quero dizer a você que Deus lhe prova usando os discípulos de Jesus. Aleluia. Na igreja tem discípulo de Jesus de todo jeito. Aleluia. Se você veio para a igreja pensando que todo mundo aqui é santo, pensando que todo mundo é bem crente, você se enganou. Aleluia. Aqui tem cada qualidade de discípulo, irmão. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Pastor, o senhor está fazendo má propaganda da igreja? Não, eu estou pregando o evangelho. Glória a Deus. Quem foi que botou a mulher para fora? Quem foi que expulsou a mulher? Os discípulos de Jesus. Irmão, eu vou fazer no mês de outubro, eu vou fazer 43 anos que estou convivendo com os discípulos de Jesus. Tem discípulo que é uma bênção, tem discípulo que você se sente feliz perto dele, tem discípulo, tem homem de Deus, tem pastor, tem presbítero, tem evangelista, tem diácono, tem dirigente de círculo de oração, tem irmãos, tem jovens, tem crianças, que dá prazer estar perto dele. Mas na sua caminhada, você vai encontrar, irmão, discípulo malvado. Você vai encontrar discípulo sem visão espiritual. Você vai encontrar discípulo sem amor. Você vai encontrar discípulo que não entendeu nada do evangelho. Você vai encontrar discípulo que está na igreja, mas a mente dele é a mesma mente que ele tinha lá fora, e você não pode se escandalizar. O que é que Deus está dizendo? É que a sua fé, a sua vida espiritual não deve ser baseada nos discípulos. A sua vida espiritual, a sua fé tem que ser baseada em Cristo. Porque se você basear sua fé nos discípulos, você se desvia, meu irmão. Você vai se escandalizar. Você vai perder a fé. Ah, por que você perdeu a fé? Por causa do pastor, por causa do presbítero, por causa da dirigente do círculo de oração. Meu irmão, eu me lembro que quando eu era novo convertido, houve um escândalo aqui no Brasil, em uma igreja que eu não vou dizer o local. Um escândalo grande, o pastor fez o pastor estava pior do que esses discípulos de Jesus. E ele
ele fez uma trapicolada para desviar o patrimônio da igreja para ele. Fez uma ata falsa e foi ao cartório transferindo o patrimônio da igreja para ele. Isso foi descoberto e foi um escândalo. Eu era novo convertido. Naquele tempo que a gente não assistia televisão, mas de vez em quando a gente pecava. Glória a Jesus para sempre. Aleluia. E eu na minha casa tinha, e o jornal estava passando e eu pequei. Fui olhar, glória a Deus. Era a Rede Globo, sempre a Globo, que bênção, né? A Rede Globo fez um auê e botou no Jornal Nacional. E eu fui olhar, eu cheguei em casa, estava passando, e meus amados irmãos, foi uma confusão na igreja, aquela briga. E aí tinha uma velhinha lá atrás, e a repórter disse: eu vou falar ali com a irmã fulana, porque ela já tem mais de 50 anos de crente, é das pioneiras aqui dessa igreja, e eu vou falar com ela. E a velhinha lá, aquelas velhinhas de casaco, de coque, bem com a Bíblia na mão, e ela disse: a senhora é a crente mais antiga? Eu disse: eu sou filha, bem falando fininho, eu sou filha dos mais antigos, meus pais foram os primeiros crentes aqui dessa igreja, e eu aceitei com meus pais, e disse: agora, o que é que a senhora vai fazer diante desse escândalo, diante da atitude desse homem? O que é que a senhora vai fazer? Ela disse: eu não vou fazer nada, e quem vai fazer é o ministério que vai disciplinar ele. Disse: e a senhora vai fazer o quê? Vai sair da igreja? Ela disse: eu não, que quando ele chegou aqui, eu já estava com Jesus, ele vai embora e eu vou ficar com Jesus aqui na igreja. Quem pode dar glória ao nome do Senhor, irmãos? Aleluia. Porque a fé daquela mulher não era nos discípulos, a fé daquela mulher era no mestre dos discípulos. Crente que tem essa visão é como a palmeira, ninguém arranca ele, ninguém move ele do lugar, porque ele diz como Paulo: eu sei em quem eu tenho crido. Eu quero ver a mão de quem creu em Cristo verdadeiramente. Dê um glória para Jesus nessa noite e não se incomode com os discípulos. Aleluia. Você pode dar glória para Jesus nessa noite. Primeira barreira, o silêncio de Jesus. Segunda barreira, os discípulos de Jesus. Irmão, se eu fosse aquela mulher, talvez eu tivesse me desviado. Eu quero mais saber da não. O homem fica calado e esses discípulos dele, essa mundiça. Glória a Jesus para sempre. Se fosse eu, tinha me zangado. Talvez, né? Glória a Deus, tinha me zangado. Mas a mulher perseverou. A mulher perseverou. Glória a Jesus. Deus quer perseverança do crente. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus agora resolve responder. Versículo 24, por favor. Eu gostaria que todos vocês lessem. 1, 2, 3. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ô irmão, mas antes não tivesse respondido. Jesus olha para a mulher, e quando ele agora vai falar com ela, Jesus diz: mulher, eu não fui enviado para você. Você é gentia, você é Ciro-fenícia, você é descendente dos cananeus. E eu não fui enviado para os cananeus, eu não fui enviado para os fenícios, eu não fui enviado para os sírios, eu fui enviado primeiro para as ovelhas perdidas. Da casa de quem, meus irmãos? De Israel. Os irmãos lembram que a salvação primeiro tinha que ser oferecida a Israel. A Bíblia diz no Evangelho de São João: veio para o que era seu. Quem eram esses que eram seus? Os judeus, Israel. Veio para o que era seus, para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E ainda hoje não quer. Mas a Bíblia diz depois: mas, aí vem uma conjunção adversativa, mas tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Primeiro foi para Israel, para depois a porta se abrir para nós. Só depois que Israel rejeitou, foi que a porta da salvação se abriu para nós, que éramos gentios. E meus irmãos, Jesus, olha o que foi que Jesus disse à mulher: mulher, eu não vou lhe atender, porque eu não fui enviado para você, eu fui enviado primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Irmão, sabe o que foi que Jesus disse para ela? Você fique no canto, porque você não é prioridade. Tem outros à sua frente. Glória a Deus, irmãos amados. Quem é que quer no mundo ser relegado atrás? Quem é no mundo que quer ser jogado para trás? A natureza humana, ela quer ser atendida primeiro.
A natureza humana, ela quer a primazia. A natureza humana quer a atenção imediata. Mas Jesus disse, não, você não tem direito agora. Primeiro eu vou servir a comunidade de Israel. E você fica para depois. Você fica, volte lá para, em outras palavras, volte para o fim da fila. Volte para o fim da fila. Porque eu vou atender primeiro a comunidade, os filhos de Israel. Irmão, o que é que o Senhor está falando? Ele está falando que muitas vezes Ele nos coloca no fim da fila. Ele bota outros na nossa frente. Aleluia. Você está orando pelo seu filho e pelo filho da irmã fulana. E o filho da irmã fulana passa e o seu fica. Aleluia. Você está orando e Deus diz, você vai ficar para depois. E ninguém gosta de ficar para depois. Eu já fui estudante no tempo antigo, era obrigado a desfilar no dia 7 de setembro. Quando o pai da gente tinha dinheiro, a gente ia de farda de galo. Eu tinha até uma foto, no meu aniversário acharam essa foto, botaram na internet, eu criança, todo de roupa branca, com cap na cabeça, pensa num negócio bonito. Mas quando a gente não tinha dinheiro, ia lá atrás, com a farda do colégio. Quem alcançou? Aleluia. Né? Às vezes eu juntava meio mundo de colégio do governo, glória a Deus, e quem ia lá atrás nem ouvia o bumbo. Glória a Jesus. Mas o pior não era isso. O pior eram os maloqueiros nas calçadas, gritando, reborreia, reborreia. Oh, irmão, glória a Jesus. Era assim? Glória a Jesus. Quem é que quer ser reborreia, irmãos? Quem é que você quer ficar por último? Mas o Senhor está falando nesta noite que às vezes Ele coloca a gente na frente e às vezes Ele nos prova nos colocando lá atrás. Ele diz, eu não vou atender você agora, eu vou atender primeiro outras pessoas. Aleluia. Oh, glória a Deus, está se revelando nesta noite. O Senhor trabalha desse jeito, aceite quem quiser, queira se quiser. Mas o Senhor trabalha desse jeito, Ele bota você na frente e às vezes Ele bota você atrás. Eu não vou atender você agora, eu vou atender primeiro as ovelhas perdidas. De onde, meus amados irmãos? Da casa de onde, meus irmãos? E você fique para trás e fique caladinha. Irmão, se fosse você, o que era que você faria? Se outros passarem na sua frente, em todos os âmbitos da vida, lá no trabalho, o colega foi promovido, na igreja, o colega foi diácono primeiro, foi presbítero primeiro, foi ministro primeiro que você. Meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? Deus está com marcação? Ou é o ministério que está com marcação? Ou é o meu patrão que está com marcação? Não, é que Jeová, Ele bota para frente, Ele bota para trás, Ele bota para frente, Ele bota para trás. No dia que Ele quiser colocar você na frente, Ele vai lá na reborreia, pega você pela mão e coloca na frente. Quem pode dar glória ao nome de Jesus? Mas tem tempo de humilhação, tem tempo de ser jogado lá atrás. Aleluia! Eu não fui enviado para você, eu fui enviado primeiro às ovelhas perdidas da casa. Israel, fique lá atrás. Agora, irmãos, veja que coisa linda. O versículo 25, o que foi que a mulher fez? A mulher zangou-se, a mulher foi embora, a mulher revoltou-se. Por favor, leia o 25, 1, 2, 3. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ela fez o que, igreja? Sim, mas antes de pedir socorro, o que foi que ela fez? Foi fraco, vocês estão com medo da Covid, de abrir a boca. O que foi que ela fez, irmãos? Mais forte para estremecer a casa, o que foi que ela fez? Diga assim, Jesus, me ensina a ser crente. Se o Senhor me colocar na frente, eu te adorarei. E se me colocar lá atrás, eu continuarei adorando da mesma maneira. Porque tem gente que só aprendeu a adorar na frente. Mas se colocarem no lá para trás, a adoração se acaba.
de revolta, entre o sentimento de revolta, entre o sentimento de ira. Por que você está irado? Porque eu estou na reborreia. Meu irmão, adore. Mesmo na dor, adore ao Senhor. Seja glorificador, seja adorador. Eu não sei se vocês estão sentindo o que Deus está falando nesta noite. A Bíblia diz: em tudo dai graças. Não é por tudo, é em tudo dai graças. Deus se agrada do adorador. Onde estão os adoradores? Lá na frente ou lá atrás? Dê um glória bonito para Jesus. Lá na frente ou lá atrás? Senhor, se o Senhor me coloca na frente, eu adoro. E se o Senhor me colocar atrás? Aleluia, eu adoro da mesma maneira. Aleluia. E para encerrar, glória a Deus, Jesus dá uma outra, irmão, essa foi uma cacetada, que se fosse hoje ia dar danos morais. Jesus ia ser processado. Nós estamos numa geração de mimimi. Nós estamos numa geração, irmãos, exacerbada, que tudo no mundo é uma ação judicial. Isso aí, irmão, é uma coisa que é feita pelo diabo e por mentes malignas. Esse incentivo ao conflito, esse incentivo à guerra, jogar brancos contra negros, negros contra brancos, héteros contra homos, homos contra héteros, índio contra branco, branco contra índio, branco contra fazendeiro, fazendeiro contra índio. É um projeto do diabo para separar as pessoas, para gerar um mundo infeliz, para gerar um mundo onde não tem graça, onde ninguém pode rir, onde ninguém pode brincar, onde ninguém pode ter humor. O mundo está se tornando numa situação que o humor vai desaparecer. Você não pode nem rir, porque se você olhar para uma pessoa e você rir, ela vai dizer: vou lhe processar. Por quê? Você está mangando de mim. Glória a Jesus. É demônio, irmão, isso é demônio. Nós éramos felizes, quem nasceu nos anos 50, nos anos 60, aleluia, todo mundo tinha um apelido. Canela de Olívia Palito. Eu tinha várias colegas que eram Canela de Olívia Palito. Olha, ninguém criou trauma. Ninguém foi preciso ir para o psiquiatra, nem para o psicólogo. Oh, aleluia. E no fim, a menina que recebia o nome de Olívia Palito e olhava para o camarada e dizia: tu, amarelo. Glória a Jesus. E ninguém processava ninguém. E no fim estava todo mundo abraçado. E quando terminava o ano escolar, aleluia, a gente pegava a camisa de todo mundo e colocava o nome. Aleluia. A Olívia Palito colocava na camisa do amarelo e o amarelo colocava o nome dele, amarelo, na camisa da Olívia Palito. Ninguém se ofendia, aleluia, aleluia. Mas estamos chegando ao reino do anticristo. Mas antes que ele venha, a trombeta vai soar e a igreja de Deus vai ser arrebatada e haverá novos céus e nova terra em que habita a justiça. Oh, glória, aleluia. Se fosse hoje, Jesus seria processado. E eu não estou aqui dizendo que nós devamos fazer isso, agredir as pessoas. Nós não devemos tratar mal as pessoas. Não é isso que o Evangelho ensina. O Evangelho está ensinando que pode acontecer de você ser tratado mal. Pode ou não pode, irmão? Pode. Pode acontecer. O Evangelho não está mandando tratar mal, mas o Evangelho está falando da possibilidade de acontecer. E como é que você vai reagir? Glória a Deus. Jesus olhou para ela, 26, por favor. Glória a Deus. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Jesus olha para a mulher e diz: mulher, não é bom pegar o pão dos filhos. Quem eram os filhos a quem o Senhor Jesus estava se referindo? Israel. Porque o pão era ele, o pão da vida. Foi oferecido aos judeus. Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los, lançá-los aos cachorrinhos. Quem eram os cachorrinhos que Jesus estava se referindo? Os gentios. Aleluia. Oh, irmão, se fosse hoje, que tragédia, que briga. E antigamente tinha o convencimento do juízo. O juiz ia ouvir as duas partes, não é assim?
e ia formar o convencimento e dar a sentença. Hoje não tem mais convencimento do juiz. Quando você entra lá, o juiz já está convencido. Não tem mais o convencimento do juiz. Porque o juiz ele não estudou somente. Ele foi ele recebeu uma ideologia. Ele é um militante da esquerda. Ele é um militante do contrário. Então ele já vem com a sentença pronta. Quando chega o dilema, a sentença que ele olha para o dilema, que vê que você não comunga com a ideia dele, então você já está sentenciado. Aleluia. Mas a mulher não foi procurar justiça. A mulher não foi procurar justiça. Aleluia. Glória a Deus. A mulher recebeu esse nome de cachorrinho. Não, veja que eu estou dizendo, o Evangelho não está mandando você maltratar as pessoas. Está dizendo que pode acontecer de você ser ferido. Glória a Deus. Pode acontecer de você ser machucado. Glória a Deus. E aqui diz, e ela disse, sim, Senhor. Leia, por favor, pastor. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Ah, Jesus, eu sei que eu sou uma cachorrinha. Eu sei que sou cananeia. Eu sei que sou Ciro-fenícia. Eu sei que sou grega. Eu sou cananeia de raça. Eu sou Ciro-fenícia de região, de nacionalidade. E eu sou grega de cultura. Eu não mereço nada. Mas, Senhor, eu não quero pão. Eu quero migalhas. Uma migalha sua é suficiente para resolver o meu problema. Aleluia. 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 Irmãos, foi a quarta barreira. Aí, irmão, Jesus não aguentou. Jesus não resistiu. E Jesus antecipou o pão. Jesus não deu uma migalha não. Jesus disse, agora você passou na primeira barreira. Eu fiquei calado, você suportou. Meus discípulos deram um mau testemunho, você suportou. Eu coloquei você lá atrás, botei outros na sua frente como prioridade, você suportou. Agora eu lhe chamo de cachorrinha e você suporta. Quer saber de uma coisa? A sua vitória chegou. A sua vitória chegou. A sua vitória chegou. Todo mundo vai ler na tela o que foi que Jesus disse para ela. Jesus deu a nota. Olha a nota que Jesus deu, as provas que aquela mulher passou. Todo mundo, 1, 2, 3. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Dá um glória para Jesus, igreja. Qual foi a nota que Jesus deu àquela mulher? De acordo com o texto. A nota máxima. Jesus disse, ó mulher, grande no grego é hiper. A palavra está no grego hiper. Hiper, tudo que é hiper é o que, meus irmãos? Hipermercado significa o que? Um grande mercado. Jesus disse, ó mulher, grande é, hiper é a tua fé. Eu fiquei calado e tu aguentaste. Meus discípulos deram um mau testemunho e tu aguentaste. Eu te coloquei lá atrás e tu aguentaste. Eu te afrontei e tu aguentaste. Então a tua fé é grande. A tua fé é grande. A tua fé é grande. Eu te dou nota 10. Eu te dou nota 10 e eu te dou nota 10. E quando ela chegou em casa, o que foi que ela encontrou? Me ajude, por favor. O que foi que ela encontrou? A filha sã. Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer, passe nas provas, que você vai alcançar a bênção. Aleluia. Passe nas provas que você vai alcançar a vitória. Jesus disse, a mulher grande é o que, irmãos? Ela era de Israel, aquela mulher. Agora, sabe o que foi que Jesus disse a São Pedro? São Pedro, um capítulo antes, capítulo 14, 31. Olha o que foi que Jesus disse a Pedro, que era crente, que era discípulo, que era pastor, que era, a igreja romana diz que era até papa. Glória a Jesus. Não sei se Angu também, aleluia. Vamos ver aí, por favor. Aleluia. 14, 31. Olha a nota que Jesus deu a Pedro. A nota que Jesus, é só um capítulo atrás, 31. 14, 31, por favor. E logo Jesus, estendendo a mão,
segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Aleluia. A mulher, Jesus disse: ó mulher, grande é o quê? E quando Pedro foi afundando, Jesus disse: homem de pequena fé. Um pastor com a fé pequena e uma cananeia com a fé grande. Fique de pé em nome de Jesus. Amém. Quem pode dar glória para Jesus nesta hora? Irmãos, vocês trouxeram alguém que não é evangélico ou que esteja afastado da igreja? Tem alguém, por favor, aqui que, só para saber, que não é evangélico ou que está afastado da igreja? Tem alguém nesta noite na galeria ou na nave do santuário? Parece que hoje não chegou ninguém. Tem alguém? Glória a Deus. Dê um sinal, glória a Deus, não é?